Vamos lá. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz aqui do Academy Fraternitatem. Estamos aqui reunidos, eu e o Rodolfo. Nós somos aí é, as pessoas que escreveram o artigo chamado Humanidade Autônoma, que está publicado ali no nosso blog do site. No dia de hoje, a gente se propôs colocar aqui o nosso rosto para falar para vocês o que é o Academy Fraternitatem e falar para vocês também sobre o artigo que nós escrevemos e o quão importante ele é para a contextualização e a construção inicial do Academia Fraternitatem. Feito isso, muito prazer, eu sou Alain Michelon, um dos membros do Academia Fraternitatem, e sou contador, espiritualista, e gosto muito de estudar e gosto muito de estar aí reunido com os amigos com o objetivo de me tornar uma pessoa melhor no planeta e já me posicionar, vamos assim dizer, como um ser novo, um ser fraterno nesse nosso mundão. Rodolfo, faça as honras. Apresente-se, meu querido. Oi, Alan, obrigado. Então, pessoal, meu nome é Rodolfo, eu sou engenheiro químico. Depois disso, eu fiz um MBA, eu trabalho na área de cadeia de suprimentos aqui nos Estados Unidos. E, como o Alan falou, também, né, sou ligado ao assunto, gosto de estudar e muito mais, né, porque tem um tanto que a gente consegue fazer sozinho, né? Então, eu gosto muito, e é esse que é o nosso propósito aqui, é de me conectar com pessoas que também estão pensando aí o futuro e tentando se renovar e trocar a ideia, trocar algumas ideias, trocar experiências com essas pessoas é uma experiência muito enriquecedora. E isso é um pouco do Academy Fraternitatem, né? Isso é também um pouco do porquê nós estamos aqui, né? Colocando o nosso rosto aqui e tentando nos conectar com você, que também está fazendo esse mesmo processo e também está procurando encontrar pessoas como nós. Exato. Então, essa que é a ideia. E se você gostou dos vídeos aqui, né? Se você gostou do que a gente está conversando, entre em contato e faça parte do grupo. A ideia é essa. Exato. É interessante, né, Rodolfo? Porque a Academy ela nasce dessas conexões, né? Inicialmente nasceu dessa conexão que ocorreu entre nós dois e a gente resolveu estudar junto, se dedicar sobre uma série de aspectos interessantes aí, sobre a visão de um mundo mais fraterno, de um mundo moderno, vamos assim dizer, né? E estudar junto livros, estudar junto alguns pesquisadores, alguns psicólogos, entre outros, que a gente tem aí na biblioteca de estudos, e desta forma começar essa conexão do Academia Fraternitatem. Eu acho que isso que é legal. Estar aqui agora com o objetivo de colocar o nosso rosto, né, para as pessoas, é também para chamar pessoas para participarem para a construção dessa amálgama, até a forma com que a gente escreve para a construção do mundo novo. É, Feito isso, a gente gostaria de falar com vocês em relação ao nosso artigo, Humanidade Autônoma, que está lá no blog. É, é extremamente importante dizer, quando a gente fala do artigo, de que a gente usou aí um dos livros do Jung como sendo um livro extremamente importante para a construção de uma série de conceitos e uma série de conexões do nosso artigo. O Homem Moderno em Busca da Alma, que é Modern Man in Search of a Soul, do Jung, é um livro extremamente importante e que serviu de base para uma série de assuntos que a gente comenta dentro do nosso artigo. Inclusive, a gente faz questão de, no começo do artigo, deixar claro ali a posição que o próprio livro traz sobre o homem moderno, né? Sobre você, de fato, se posicionar como alguém diferente e moderno no mundo. Feito isso, a gente faz o quê? A gente tenta construir o artigo inteiro, trazendo desde o conceito histórico inicial do que a gente tem sobre religião ou religiosidade e tenta construir de fato algo diferente e algo que nos posiciona no mundo de forma a assumirmos o protagonismo das nossas vidas. O próprio artigo, logo a gente vai passar parte a parte, mas a gente comenta ali sobre a questão da gênese ao mundo moderno,
onde a gente coloca assuntos já voltados à própria ciência nossa, né, Rodolfo? Se você puder me ajudar nesse aspecto, eu agradeço. E onde a gente fala também sobre o que seria, em teoria, o significado de cada uma das coisas lá na origem, na construção de fato da humanidade. Por isso que a gente, inclusive, nessa parte do artigo, a gente faz questão de escrever a questão da formação do DNA, e sobre, até interessante, a questão do equívoco da civilização que considera o ser humano como o centro de tudo, né? O centro da criação. Trazendo, de fato, uma visão de que, olha, nós estamos aqui presentes, mas não necessariamente nós somos os únicos, né? E nós vivemos aí, vamos assim dizer, sobre uma perspectiva de realidade que sai da esfera da Terra sendo exclusivamente o centro do universo e, de fato, se colocando como mais um no universo como um todo e tendo que assumir a responsabilidade da sua posição enquanto um ser aqui presente. Esse é o que fala inicialmente aí o artigo. Rodolfo, Sim, quer sim. complementar com algo, por favor? Então, vamos entrar em alguns detalhes, né? Nós temos aí alguns processos de transformação cultural que tem acontecido há um bom tempo, né? Vamos começar ali com a quebra daquela do controle, né? Vamos dizer, científico, acadêmico, pela igreja, né? A mentalidade, o que podia, o que não podia, era, né, na Idade Média, né? Idade medieval. Era bem controlado ali pela igreja, né? Então, em um certo momento, isso quebrou-se, né? Tivemos o pêndulo indo para o outro lado com o absolutismo, né? E veja, pessoal, nós estamos fazendo aqui uma interpretação, tá? Não somos formados em história, né? Estamos estudando, tá? Então, se alguém não vê a coisa assim, coloca o comentário, né? Coloca o porquê que você acha isso, né? Mas aí, o que nós percebemos muito através da leitura do livro, dos livros do Jung e outros livros, né? É uma transformação cultural que começou a acontecer ali, né? E, logo com o absolutismo também vieram pensadores mais racionais, né? Tivemos ali Descartes, né? Penso, logo existo. O homem começou a, a pender para o racionalismo, né? Aí temos as revoluções industriais, né? Que vieram logo depois e tudo. De E certa com forma, é uma isso, transformação do nosso inconsciente coletivo, né, Rodolfo? Que é isso que vem acontecendo a o tempo princípio, eu todo. estou falando das transformações no mundo. Vou ficar com o pé no chão aqui. Tá? Mas o que que isso levou, né? O que que isso nos causou, né? Toda essa transformação, essa mudança, nos levou a, de uma certa forma, esquecer algum dos legados. Por exemplo, nos levou a desconectar de mitos antigos, nos levou a, a perder um pouco essa conexão cultural que nós tínhamos. Então, é muito comum hoje em dia, quando a gente vê né, as culturas do passado, ter uma interpretação Rasteira. meio simplista, né, talvez até arrogante, né, de que nossa cultura é mais rica do que essas outras culturas, né? E aí, no momento em que a gente começa a estudar a, a alma humana, né? Aí vem o que o Jung fala muito, né? Do inconsciente Inconsciente coletivo. coletivo, do, do... Você começa a perceber que
existe uma base, o próprio mito do herói, né? Então vamos colocar aqui, ó, por que que é tão importante, por que que a gente não perdeu essas raízes? A gente só acha que perdeu, né? Quando você está assistindo ali Harry Potter, né? E aí aquele negócio te chama atenção e você está preso ali de uma maneira que você não consegue explicar. Você não consegue explicar, significa que existem significações ali que estão além da sua capacidade de compreensão, né? Pelo menos de uma maneira clara, né? Racional. Você não consegue explicar o porquê que você gostou disso, né? Tanto. Mesma coisa com O Senhor dos Anéis, mesma coisa com, eu diria aí, os filmes da Marvel, né, e por aí vai. Então, existe alguns elementos da psique humana, né, relacionados a, ao mito do herói, à jornada do herói, né, a busca, né, de sempre se melhorar, de sempre alcançar objetivos maiores. Aí começamos a trazer os arquétipos, né? Existe essa estrutura na base da mente humana, está lá, isso é inato, né? E com a nossa cultura, muitas vezes isso é desdenhado, né? Isso até a pessoa amadurecer e começar a perceber a importância de tudo isso. Sim, e tu disseste uma coisa muito importante que a gente fez questão de colocar aí nesse começo de artigo, Rodolfo. Eu gostaria de complementar, se você me permite, que é a questão do abandono nosso em relação aos legados civilizatórios. Veja, de certa forma, a gente, quando entra no mito do herói, vamos assim dizer, a gente não pode abandonar o nosso legado civilizatório. E isso, infelizmente, enquanto humanidade, tem se perdido muito. E essa reflexão que a gente traz no início do artigo, ela é importante para se posicionar efetivamente como um ser moderno, lembrando de que temos um passado. É, é. Essa questão, o interessante é o seguinte, hoje em dia, né, nós temos aí vários movimentos de transformação ainda da sociedade, né, então, reformistas, movimentos reformistas, quando falamos de feminismo, movimentos raciais, né, estamos falando LGBT e por aí vai, Sim, estamos falando de movimentos reformatórios, né, então nós estamos olhando né, para a civilização. E aí eu vou fazer um parênteses, eu vou dizer que achamos que entendemos onde estamos, né? Achamos que entendemos onde estamos e achamos que somos capazes, com 20 anos, né, de fazer algo, de transformar, de criar uma ideologia ou criar um conceito de civilização melhor do que aquele do nosso legado, tá? Aí, pronto, isso já é uma afirmação um pouco polêmica, mas aí vamos entender o que está, né, o que eu quero dizer com tudo isso, né? É o seguinte, você tem duas formas de transformar a realidade, né? Você pode simplesmente atacar aquela ordem estabelecida, sim. né? Por desdém à ordem, ou você pode tentar entender o que não está funcionando ali, né? E fazer mudanças. Isso é, você destrói aquela ordem, pelo menos em parte, né? E remonta aquilo de uma maneira a melhorar aquele estado, vamos dizer, um novo estado de equilíbrio, um novo estado de ordem que é superior ao anterior, àquele antigo. O problema é que O problema é que essas mudanças são muito complexas. Quando estamos falando de uma sociedade, nós estamos falando de algo muito complexo, Sim. abarca muito mais do que a sua experiência pessoal, né? Então, é uma coisa que precisa ser feita com muito cuidado. O que eu vejo hoje, muitas vezes, são adultos que olham para a juventude e falam: você é o futuro, vá, faça a mudança. E jovens que são absolutamente inexperientes e não têm a menor ideia do que estão fazendo, absolutamente, tá? E porque não tem ainda a experiência e não tem a compreensão do legado que receberam. Então não teria nem como. E Não é uma aí é questão de interessante, assunção, isso e aquilo. e aí é É uma interessante a questão gente, de a simplesmente gente
de competência nesse momento, né? exatamente. E aí é Então, interessante a gente ficamos nessa observar situação. aí é interessante a gente observar que tem, de certa forma, Rodolfo, a questão do rompimento de tradição, vamos assim dizer, de forma a você acolher a tradição, romper ela, vamos assim dizer, de forma a você evoluir, e não você romper uma Sim, tradição sim, para não sim, evolução, para, vamos dizer, para piora exato, da sua condição humana. Veja, existe uma chave muito pequenina aí envolvida, mas extremamente importante, que é a do rompimento dessa tradição, de certa forma. exato. E a gente É, comenta isso no nosso artigo justamente para trazer essa reflexão, isso. para que as E pessoas aí, entender o quão importante é o assumir da sua responsabilidade enquanto presente, olhando para a sua tradição, olhando para o exato. seu E passado. aí convém a cada pessoa, a cada um, né, se perguntar, né, quando eles querem mudar alguma coisa, quando você quer mudar alguma coisa, isso vem de uma sensação de desdém por aquilo que está ali, né, ou um sentimento de que, de compreensão da ordem vigente, mas um um conhecimento de uma situação que poderia ser não só melhor para você, mas melhor para todos, entende? E aí não entra polarização, aí não entra, entende? Porque no fim das contas, qualquer ordem que se restabeleça precisa ser uma ordem que é aceita por todos, né? Vemos aí, por exemplo, então, como que o mundo entrou num movimento de mudança, né? Por exemplo, de estruturas de gerenciais do chefe, do cara que está ali e vai ditar as regras, para um modelo de leadership, né? De Sim. liderança. E aí, E, Rodolfo, antes da gente, eu acho que entrar no mérito dessa questão da liderança, porque eu acredito que essa questão da liderança ela vai se conectar melhor lá no final do nosso artigo, quando sim, você tem sim, assumindo, de certa forma, o protagonismo. Se a sim, mas gente eu trazer falo, para, vamos assim dizer, para agora, eu gostaria de entrar no mérito, se você me permite, da questão da educação, cara. Que aí a gente tem não, que trazer a visão do gato aqui, sobre a pode, educação. sem problema. Eu só ia dizer que, em relação à liderança, é importante que as pessoas percebam isso, porque quando estamos falando de movimentos sociais, muitas vezes se volta para aquele modelo eu vou ditar as regras, vai ser do meu jeito, Sim, acabou, entende? Então, o que eu ia dizer é, será que, né, quando as pessoas pensam em mudar o mundo ou apoiar o movimento, será que será que aquilo seria seguido, né? O modelo de liderança é aquele que inspira mudanças, né? E aí o que nós vemos no mundo hoje é um monte de conflito, né? Então, espera aí, se as pessoas não estão vendo que isso é um negócio melhor e seguindo, será que você está seguindo? Será que você está sendo um líder ou você está sendo um ditador, né? exato. Era isso que eu queria trazer aqui. Não, eu concordo contigo, faz sentido. Na verdade, o que eu queria fazer o gancho dessa Uhum, reflexão é justamente com a questão da educação, que é o que a gente, de certa vamos lá. forma, faz também no artigo, porque, veja, quando a gente entra no mérito da questão da educação, é, é extremamente importante nós observarmos de que a educação, seja no Brasil, seja no mundo como um todo, ela está baseada ou pautada, certo, em um conceito que é também um rito, é também um ritual. E aí nós estamos em uma, vamos assim dizer, em uma fase, eu acho que de humanidade como um todo, que nós precisamos questionar esse rito. Veja, como diz lá, como o próprio Rodolfo afirmou há pouco da questão do herói, a cultura do herói de você ter que olhar para o seu passado e ter que mudar o seu passado, na educação, a atual educação, modelo educacional, ele precisa ser revisto, porque através desta alteração, de certa forma, do modelo educacional, a gente consegue até mesmo acolher essas questões que nós falamos há pouco,
sobre, vamos assim dizer, olhar o passado, aprender com o passado, reconciliar-se com o passado e, de fato, não romper-se sobre tradições e aprimorar-se sobre tradições, dentro do conceito de educação, para que, de fato, nós consigamos catalisar uma nova terra e assumirmos, de fato, o nosso papel de protagonismo. Esse gancho que eu faço da educação, que é o que a gente tenta, inclusive, construir no nosso artigo, é justamente voltado para isso, voltado para a visão onde a consciência assume o seu papel dentro de um ser que precisa se posicionar, que precisa crescer e precisa construir uma nova terra, e não mais se prender naquele método 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2, 4, 4 com 3 são 7, e assim sucessivamente. Veja, existem conceitos e existem condições que a humanidade como um todo vem crescendo e vem evoluindo, de forma a nós precisarmos evoluir a nossa método de educação ou nossa maneira de olhar para o passado e trazer ele para o presente e, de fato, se assumir como um ser consciente e fugir, não fugir, mas escapar de determinadas situações que nos colocam nesses conceitos do modernismo que o Rodolfo comentou lá atrás, que vem de movimentos que criam difusões, que criam situações na mente humana que são desnecessários, talvez, para a construção de um mundo melhor, ou para a construção de um mundo mais moderno, de uma relação mais fraterna entre as pessoas. Sim. E, e uma coisa, antes da gente passar aí para o próximo tópico que você quiser discutir do artigo, que eu queria colocar é que nós falamos um pouco aí da Idade Média para o modernismo, mas hoje em dia nós já estamos no que é chamado de pós-modernismo, tá? Então, eu só queria não perder esse elo, tá? Que é uma cultura com características próprias, tá? Ela foi uma pessoa que coloca muito bem as características do pós-modernismo, é um autor chamado Stephen Hicks, tá? Ele tem um livro, eu li ele em inglês, mas eu acho que ele também já está traduzido para o português, explicando o pós-modernismo, né? Seria Explaining Postmodernism, e eu recomendo que as pessoas talvez busquem isso aí, tá? Mas alguma das características do pós-modernismo, talvez uma que eu vejo com mais clareza é a falta de conexão com, com a realidade. Tudo começou a ficar muito relativo, né? E nós vemos isso muito claramente hoje em dia, né? Então, veja, a evolução segue numa linha, né? Então, se não havia mais o místico, passamos a ser racional, e aí com a racionalidade muitas vezes é, você tem aparenta estar conectado com a natureza, né? Mas começa a ser um movimento de mas e se, e aí daí a pouco já não tem mais realidade, entende? O negócio agora é se eu consigo raciocinar, ele existe, né? Então tudo é relativo, então é um contínuo, né? Que vem também com a digitalização do mundo, né? Então hoje se eu quiser ter, né? Vamos fazer até uma, uma brincadeira aqui, né? Se eu quiser pôr uma orelhinha, eu vou aqui no Zoom e pô, põe uma orelhinha, entendeu? Então, se eu quiser, entende? Então, no mundo digital, eu posso ser quem eu quiser. Eu escolho os filtros, né? Se eu não gosto de alguma coisa aqui, eu vou no Photoshop ali, removo, né? Então, eu não preciso mais viver no mundo real, necessariamente. E cada vez mais é assim, né? Então, veja, quando eu nasci, quando você nasceu, computadores não estavam aí ainda, né? Então, nós tivemos que estruturar a base da nossa vida no mundo real. Aquela menininha ali gosta de mim ou não, né? Eu me dou bem com esse cara ou não, entende?
É o mundo real. E é Agora, interessante, hoje em dia como que é? As pessoas já estão crescendo no mundo digital. Muitas vezes é mais importante, né? Veja como pode ser atrativo, né? Olha, se o mundo verdadeiro, se o mundo real é difícil, de repente eu vou ficar aqui nesse mundo virtual, né? né? Ali é mais tranquilo, ali eu sou mais feliz. Eu posso ser quem eu quero ser, E tem entende? um aspecto interessante, né, Rodolfo, que a gente se fazendo a leitura do artigo e a pessoa de fato, fazendo um entendimento do que a gente coloca ali, é de que a partir do instante em que você se assume como sendo um protagonista, né, de certa forma, não só da sua vida, mas da relação que você estabelece entre as pessoas, a opinião do outro, ela é importante sim, porque ela é balizadora para a construção de algo Uhum, bacana, de algo saudável e fraterno. Entretanto, é extremamente importante a conciliação nossa enquanto nossa atitude. E enquanto, exato. vamos assim dizer, organismo único e detentor de uma energia ou de uma condição que é exclusiva e é individual. Sim. E aí quando É, você olha para essa energia individual, para essa condição exclusiva, veja, ela é diferente de todas as outras, e tudo bem ela ser diferente de todas as outras. Eu não preciso ter uma orelhinha. exato, exato. Porque quem tem orelhinha é o coelho. Eu não preciso ter o cabelo cortado, sendo que eu tenho cabelo comprido, o Rodolfo tem o cabelo cortado, porque eu sou assim. E veja, eu me entendo desta forma e eu me sinto bem desta forma, entendeu? Infelizmente, o que acontece? As pessoas, de uma forma geral, elas tendem a transferir a sua responsabilidade, inclusive a sua felicidade, para o outro. E aí o mundo virtual te permite fazer isso o tempo todo, de transferir a sua responsabilidade, a sua teórica felicidade para o outro. Ah, eu sou feliz porque eu estou aqui na internet, estou conversando e tenho 5.000 seguidores ou 60.000 seguidores. Cara, isso não é importante. É. Então, vamos, né, nós todos somos pessoas em construção, né? E o Jung fala das sombras, Sim, né? As sombras seriam aqueles elementos da sua personalidade que você rejeita, né? E no momento em que você rejeita, muitas vezes você projeta aquilo no outro, né? E, e de uma certa forma, podemos entender isso como, por exemplo, eu não gosto, eu não gosto de pessoas autoritárias. Ou de repente eu tenho um pouco de autoritarismo em mim, e isso é o que me incomoda no outro, né? E aí, estando no mundo real, eu estou exposto a isso, né? E o que eu preciso fazer é perceber que isso me incomoda e que se me incomoda, eu preciso melhorar a relação com o autoritarismo. Preciso talvez entender como ver as coisas de uma maneira diferente e como criar uma conexão emocional diferente, ver a necessidade do outro, às vezes, de ser autoritário, vindo de um medo, né? De uma de um de um de uma falta de estabilidade, não sei, entende? Mas esse é o desenvolvimento humano. E a ideia, né, nós falamos no artigo, daquilo tudo que a gente chamou de autonomia, a ideia é exatamente isso. É você, através das relações, ir se melhorando, ir se lapidando, né? Então, quando, quando qualquer coisa que me machuca, eu ataco e eu quero silenciar, eu quero cancelar, né? Será que eu estou realmente construindo um mundo melhor e construindo um ser humano melhor em mim mesmo? Ou simplesmente eu estou mantendo aquela sombra dentro de mim e me blindando de qualquer coisa que possa apontar aquela sombra em mim, exato. E aí tu entende? posicionaste de forma perfeita, Rodolfo. Veja, é extremamente importante que assumamos o nosso protagonismo. E é Exato. justamente esse o convite do artigo. E Porque
é extremamente importante que nós nos conectemos com o que nós chamamos lá no É, artigo de lei moral natural. exato. Entendamos o quão importante isso é para nós, porque aí sim você vai, fazer uma reforma, fazer uma obra dentro do seu ser, Uhum. para mudar o seu ser e automaticamente construir um mundo moderno. Exato. Essa é uma reflexão extremamente, importante e eu acredito que nós conseguimos trazer lá no artigo para que as pessoas façam. Eh esse é, vamos assim dizer, um ponto chave, um ponto extremamente importante de tudo que a gente escreveu, Rodolfo. Sim, sim. É é isso. E perceba que, novamente, a gente traz o conceito de liderança, né. Todo líder precisa estar vulnerável, Obrigatoriamente. entende? Então, se você não se torna vulnerável, me desculpa, mas você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir transformar nem você, nem o outro, você não vai atingir nada, né. Então, essa é a ideia, e eu vejo que, o mundo novo vai ser criado por essas pessoas que não só, querem se tornar vulneráveis e melhores, mas estão, sim, abertas a críticas. Estão, sim, buscando construir algo que é comum, que é bom para todos, né. Essa é a ideia. Quando a gente fala de autonomia, a gente fala disso. A Sim, gente fala de procurar entender esse compasso interno que, de uma certa forma, é uma centelha divina que está, presente em todos nós, entende? E podemos entender como aquilo que nos une, podemos entender como aquilo que nos torna todos irmãos, né, independentemente das diferenças que temos entre nós. Diferenças sim, raciais, diferenças de gênero, diferenças, talvez, se você é um espiritualista e acredita em reencarnação e que estamos em níveis evolutórios, evolucionais, né, sei lá, diferentes, não importa. Essas diferenças são relativas, mas em absoluto nós somos todos, somos todos iguais. né, vamos dizer, filhos de Deus, contendo essa centelha e expandindo e nos melhorando, né, Sim. ao longo da vida. Então, são coisas que a gente precisa, né, E é interessante como isso se trabalhar. conecta e é interessante, Rodolfo, como isso se conecta com o início do nosso artigo, Sim, vamos assim dizer, da conexão. Cara, tu não é único, não se esqueça. exato. Dos mitos, né, Tu não é único. exato, das Acima jornadas, Exato, é isso. exato. Assim, é uma conexão que a gente tenta construir dentro do artigo, de forma a falar: "Olha, tá aqui, ó, perceba de que olhar para o passado e você, de fato, se aconselhar lá, ou se aconselhar não é, de repente, o termo mais adequado, mas você se, eh, você se conectar com o passado, Uhum. talvez lhe traga um conceito e um conteúdo que vai lhe colocar para frente, que vai lhe protagonizar uma relação de vida diferente e, de fato, se assumir como um ser presente num planeta que precisa da sua ajuda e que, de fato, cada vez mais necessita se conectar com determinadas sensações e sentimentos para se construir de forma aprimorada, para Exato. melhorar a relação entre as pessoas, se É, e desconectando de condições e questões, vamos assim dizer, do pós-modernismo, que uhum, hoje se enraizam, tentam se enraizar em assuntos e em questões que não são necessárias para a humanidade, o exato, que se exato. desconecta da real oportunidade que temos quando estamos aqui presentes. Uhum. E aí a gente constrói, de certa forma, a amálgama de tudo que a gente quis passar para as pessoas escrevendo no artigo. Exato. E essa questão dos mitos, né, dos arquétipos, a gente não tem nem como abarcar aqui nesse vídeo, é uma coisa bem complexa, né, mas você veja que é, de uma certa forma, está sempre ali, está sempre, né, no que nós buscamos,
vamos dizer, no superego nosso, né? Nos nossos, inspirando os nossos ideais, né? Eu vejo, de uma certa forma, por exemplo, quando nós olhamos um bom livro para se entender é o Arquétipos, na força dos arquétipos, não um livro, eu diria até um autor, é o Eric Newman, né? Eric Newman é, é fantástico. Eu acho que ninguém foi tão longe quanto ele. O Tem um livro do livrinho, pós-modernismo é fantástico também, Rodolfo. Tem muitos sim, autores. mas ele não entra nessa questão Exato, não vai tão entrar nos diretamente. arquétipos. O Eric Newman tem um livrinho, ele está disponível em português também, por exemplo, que chama Eros e Psyche, né? E esse livro ele fala sobre não só o arquétipo feminino, tá? Mas te dá uma compreensão muito maior né, do que é o feminino. E o Eric Newman tem através do mito de Eros, né? Então você vê que o resgate da, da né, desse legado dos antigos, tá? O Eric Newman ele estuda o, né, vamos dizer o polo feminino através de um livro chamado enorme chamado The Great Mother, né, a Grande Mãe. E mas nesse livro de Eros e Psique, ele mostra a evolução, né, a jornada da, a, de Eros, né, né, de uma feminilidade, vamos dizer, imatura para uma feminilidade madura, tá? E é fantástico. Eu acho que para fazer jus a essas questões, teríamos que entrar em materiais bem mais densos e trazer um conteúdo aqui que é bem mais complexo. Mas eu queria deixar aí algumas leituras, algumas recomendações para aqueles que tiverem interesse. Talvez o que eu queria trazer com esses comentários também é essa questão, que muitas vezes a gente fala de arquétipos, né? Mas outro elemento que é muito importante são esses polos, né? Então, Jung fala do animus anima, né? Sabemos que existe essa polaridade, masculino, feminino, e isso está em todos nós. Isso é que é interessante, que nós não estamos falando de sexualidade, né? Nós estamos falando de algo relacionado ao funcionamento da mente, né? Como que a pessoa pensa, né? Claro, nós temos aí uma biologia, nós temos, né? Nós temos nossos hormônios, né? Que influenciam também o comportamento, mas é muito interessante vermos né, o feminino relacionado à natureza, relacionado, né, à vida e morte, né? O masculino relacionado à nossa busca por segurança, por exemplo, né? É, a sociedade, a civilização é geralmente associada ao polo masculino, né? O masculino ele tem um elemento de se, se destacar, né? Se separar ali para se tornar maduro, né? Então você vê, por exemplo, como que é importante, né, para homens aquela separação da família, a separação da mãe, do elo, né? Não de uma forma permanente, é claro, mas no momento em que, olha, não estou mais protegido, eu saí de casa, agora eu preciso resolver, eu preciso ser o pilar que me sustenta na vida, né? E no momento talvez futuro sustentar outros, sustentar uma família, né? E isso, mesmo que seja feito por uma pessoa do sexo feminino, é, é algo que está ligado ao arquétipo masculino. Então é algo de como a mente funciona, né?
No passado, você vai ver isso nos ritos também. Os indígenas, né, quando o homem vai fazer a transição para, né, a situação de menino para homem, geralmente ele era isolado da tribo e tinha uma prova, né, caçar uma abelha, né, vai mexer com a abelha, vai caçar um animal, ele tem algo que é desafiador, que, né, inspira medo e que vai requerer que ele utilize talvez aí até ali, né, por exemplo, os atributos físicos, né? E isso pode parecer muito primitivo a princípio, mas pense no aspecto psicológico, né? Pense no aspecto psicológico dessa transformação. O que está acontecendo ali, né? Não vai ter mais ninguém para te ajudar, meu amigo. Você vai ter que fazer isso sozinho. Ah, é? Mamãe não vai fazer para mim? Não. Papai não vai me proteger? Não. E se eu me machucar, mamãe vai, né, me ajudar aqui? Não. É com você, entende? E nós temos isso hoje na nossa sociedade, de alguma forma, né? A gente sai para trabalhar, a gente sai para conquistar o mundo, né? Mas cada vez mais estamos vendo uma fuga desse processo, né? Cada vez mais estamos vendo que um excesso de protecionismo, um excesso de pessoas frágeis emocionalmente, né? O que a gente comentou anteriormente, né? Bom, então, eu acho que tocamos aqui em vários pontos. Eu não sei se eu não quero perder muito o rumo da conversa, Não, tá mas eu perfeito, queria falar Rodolfo. sobre algumas dessas coisas. Veja, eu concordo com tudo isso que você está dizendo, e aí eu faço inclusive um convite para as pessoas que estão nos assistindo agora, que é o seguinte: a gente estuda, a gente se reúne, nós temos um grupo de fato com o objetivo de crescer, com o objetivo de se tornar cada vez mais protagonista das nossas relações. E esse é também um dos intuitos do Academia Fraternitatem. Servir de elo para isso tudo é conectar todas essas pessoas de forma a construir um mundo mais fraterno e de forma a, de fato, se assumir como protagonista, perdão, de uma relação e de um mundo é, vinculado à fraternidade, onde pessoas se assumem como importantes e como realizadoras de fato de um mundo novo. E o Academy tem esse propósito. Eu deixo aqui, se vocês me permitem, um convite para você vir fazer parte do Academy Fraternitatem, se conectar conosco e construir ele conosco. Veja, o Academy não possui absolutamente nada além daquilo que vocês estão vendo. É uma ideia construída por dois amigos que, de fato, se dedicam, que estudam, que gastam energia, que, na verdade, investem energia, que investem aquilo para o crescimento nosso. E a gente gostaria de compartilhar isso com as pessoas e também crescer junto com as pessoas. Por isso que nós criamos o Academy, de forma a conectar todas essas pessoas, conectar cada um de nós e, de fato, construirmos uma relação diferente. A partir de agora, com esse vídeo entrando aqui no YouTube, entrando nessas plataformas digitais, nós passamos por uma nova fase, aonde nós estamos convidando as pessoas para virem fazer parte, convidando as pessoas para, de fato, olha, nós estudamos em níveis mais avançados do que isso que nós estamos falando agora, nós queremos avançar cada vez mais e nós achamos que isso é extremamente importante e, além disso, nós queremos construir um mundo novo. Nós queremos construir uma relação diferente entre as pessoas, seja através da comunicação de conteúdos que são extremamente necessários para as pessoas se entenderem como sendo pessoas que precisam assumir o seu protagonismo, seja de uma relação onde nós nos colocamos de fato à disposição do outro para se tornar pessoas melhores. Veja, o Academy Fraternitatem tem lá na sua raiz polos e condições que são extremamente importantes para que se construa esta fraternidade, para que se construa este mundo novo. E eu convido você a vir fazer parte dessa academia. Nós estamos disponíveis
tem lá no nosso site o blog, vem escrever artigos conosco. Nós estamos disponíveis num grupo do Telegram, venham fazer parte do nosso grupo do Telegram. Nós temos também nossos e-mails, nossos contatos. Veja, nós queremos conectar pessoas que tenham entendido isso que o Academy, que nós escrevemos no artigo, para que construamos de fato algo extremamente inovador na relação social entre as pessoas. É isso, é isso que nós gostaríamos de compartilhar agora para vocês. Mais para frente, com certeza, virão novos vídeos. Veja, nós já entramos no mérito aqui de arquétipos, nós já entramos no mérito aqui de condições de movimentos, vamos assim dizer, do pós-modernismo que existem na humanidade e na sociedade como um todo. Nós queremos sim comentar sobre todos eles, falar sobre todos eles e aprimorar estas visões que nós temos hoje sobre cada um deles, de forma a se colocar como protagonista da construção do mundo novo. Te convido a fazer parte. Esse vídeo ficou um pouco assim de um caldeirão, né? A gente não tinha nenhum roteiro, tá? A gente só queria fazer alguns comentários, né? E introduzir aqui a Academy Fraternitatem para todos vocês. Vamos deixar os contatos aqui na descrição. E o que eu convido vocês a fazerem agora é, de repente, né, com tudo isso aqui que a gente falou, né, essa bagunça conceitual aqui, essa bagunça de ideias, o que você quer, né, alguma pergunta, algum elemento que, de repente, a gente precisa discutir um pouco mais, né, dependendo do que a gente receber aqui nos comentários, né, a gente pode, de repente, fazer um novo vídeo, né, realmente entrando em pontos específicos, né, que foram importantes aí para cada um de vocês. Então, né, engaje, coloque suas ideias, coloque seus comentários, perguntas, e isso aqui é um ponto de partida, tá? Sim. Então, Eu gostaria de afirmar uma questão importante aqui, Rodolfo. Assim, nós temos consciência de que nós não somos detentores da sabedoria de todos os conteúdos envolvidos. Muito pelo contrário, nós estamos estudando, nós exato, estamos nos dedicando, nós não conhecemos tudo. E por não conhecer tudo, veja, nós estamos convidando você que está assistindo o vídeo, que talvez conheça mais do que nós, e conhece mais do que nós, a vir também fazer parte, vir conversar, a de fato construir. Nós temos sim o objetivo de convidar pessoas, de trazer pessoas que entendam sobre determinados conteúdos para a produção de vídeos, para a produção de conteúdos também, além de outras questões, ou produção de estudo, sobre determinados aspectos ou sobre determinadas questões. Veja, nós temos amigos no nosso meio que são amigos que conhecem psicologia, são amigos que conhecem educação, são amigos que conhecem, por exemplo, Jung, sobre um nível muito mais alto do que nós dois conhecemos, que estamos baseados apenas na leitura de livros dele, certo, Rodolfo? Do que, de fato, alguém que estudou, alguém que se dedicou, que tem aí um legado para passar de conteúdos para nós e, de fato, trazer, enriquecer a nossa consciência e o nosso olhar para esses arquétipos, vamos assim dizer, dentre outras questões. Então, gostaria de pontuar de forma muito clara e evidente para todos: nós não conhecemos tudo, pelo contrário, nós exato, estamos exato. aprendendo, nós estamos evoluindo, mas nós já nos entendemos como alguém que extremamente importantes para a construção de um novo mundo e nos colocamos à disposição para ele. Exato. A ideia vamos dizer, os conceitos de liderança que nós falamos aqui, é se tornar vulnerável, né? Colocar suas ideias e continuar a fomentar, né, a influenciar um movimento de transformação pacífico, né? Uma movimentação consciente, né? Uma movimentação que transforme o mundo, não segundo ideologias, ideologia A, B ou C, mas observando algo que não desdenha do legado que nos trouxe até onde estamos agora, e ao mesmo tempo renove este legado para que consiga realmente atingir um mundo melhor. Eu acho que existem muitas poucas pessoas que estão fazendo isso, seguindo esse modelo de liderança, mas nós temos alguns aí, né? E
E a ideia é essa, é trazer mais pessoas para que mais e mais, através de uma liderança mais madura, a gente consiga realmente transformar o mundo, né. Essa é a ideia. É Bom, isso. Sejam é isso. bem-vindos ao Academia Fraternitatem. Esse é o primeiro vídeo e aguardamos vocês. Vamos nos falar.